E aí, galera do YouTube! Tudo bem? Teacher Dalmy aqui com vocês mais uma vez. E hoje, galera, a aula de hoje será sobre um verbo muito importante da língua inglesa. Eu diria que o mais importante. Se não for o mais, está dentre eles, porque realmente o verbo to be, que é o verbo que vai ser estudado hoje, é um verbo super importante, tá? E o que acontece com esse verbo to be? As pessoas estudam e não conseguem assimilar como se usar o verbo to be, tá? Aí se perguntam, eu tenho vários alunos que perguntam, mas o que é verbo to be? Como é que se funciona isso? Gente, o verbo to be são 3 verbinhos só. Quais são eles? Am, primeiro verbo. Segundo verbo to be, are. E o terceiro verbo to be, is, tá? Eu vou explicar em detalhes como é que se usa cada um deles nessa aula de hoje, tá bom? Então, atenção total na aula, que hoje vamos mudar a história do entendimento desse verbo. Vocês vão ficar, ó, 100% no uso do verbo to be, ok? Vamos começar a aula então? Ok, galera. Então vamos lá. Vamos começar a explicação então do verbo to be. O verbo to be, tá lá, verbo to be normal. Então, tempo normal dele é I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Muito bem. Lá em cima, no primeiro, nós temos o primeiro pronome, tá? Então, esses de pretinho são os pronomes, chamam-se pronomes pessoais, tá? Quais são eles? I, you, he, she, it, we, you, they. Esses são os pronomes pessoais, tá? Cada pronome desse, ele tem que vir com o verbo to be. O verbo to be, ele não pode ser outro. Por exemplo, o primeiro lá, I. Então, para o pronome I, o verbo to be vai ser sempre am. Sempre, tá? Para o pronome you, o verbo to be vai ser sempre are. E para o pronome he, she e it, o verbo to be será sempre is. Ok? No plural, nós temos we, you e they. Os três usam o verbo to be no plural, que é are. Tá? Qual é o significado dos pronomes pessoais? Então, o primeiro lá, I, eu, you é você, he é ele, she é ela, it é ele e ela, pronome neutro, usado para coisas, objetos, animais, tá? Depois temos we, que é nós, o you, que é vós ou vocês, e o they, que é eles, tá bom? Então, esses verbos, que são 3 verbos, eles acompanham cada pronome desse. Não pode mudar, tá? O verbo, ele é acompanhado desses pronomes aí, tá? Muito bem, verbo to be contraído. Na forma contraída, então, para I am, eu tenho I'm. O que aconteceu ali? Sumiu o azinho. Então, chama-se isso de forma contraída. O que é uma forma contraída? Geralmente é uma forma usada quando se fala. Na conversação, é mais rápido você usar a forma contraída do que a forma normal, tá? Então vamos lá. I am, eu tenho I'm. You are, eu tenho you're. He is, eu tenho his. She is, eu tenho she's. It is, eu tenho its. We are, eu tenho we're. You are, eu tenho you're. And they are, eu tenho their. Ok, agora eu queria explicar o seguinte. Vamos voltar ao tempo normal do verbo to be, tá? A segunda pessoa, nós temos lá, ó, I, primeira pessoa, you, segunda pessoa, né? You are. Reparem que esse you are, eu tenho segunda pessoa do singular, que é esse aí, e lá embaixo, a segunda pessoa do plural, you are.
É a mesma coisa, vocês notam isso? O pronome é o mesmo e o verbo to be é o mesmo, certo? Aí, vocês podem perguntar o seguinte: como eu vou saber se é a segunda pessoa do singular ou se é a segunda pessoa do plural, se o verbo é o mesmo? Muito bem. Pergunta boa. Resposta é o seguinte: vai depender do contexto, tá? Vou dar um exemplo. Na primeira, o singular, segunda pessoa do singular, eu falo You are a teacher. You are a teacher. Ou seja, você é professor. Então vamos comparar agora com a segunda pessoa do plural. A segunda pessoa do plural seria You are teachers. You are teachers. Ok, qual a diferença? Muito simples. Na primeira, segunda pessoa, eu usei You are a teacher. Esse a é singular. É um pronome, é um artigo, desculpa, é o artigo. E esse artigo, ele é singular, tá? Um ou uma. Então, you are a teacher. Esse azinho já me disse que a frase está no singular, tá? Na segunda frase que eu disse para vocês, you are teachers, não tem o artigo, né? Eliminei o artigo, o azinho não tem. E teachers tem um S no final. Então você já viu que o substantivo teachers está no plural. Então a frase é plural. Então é aí que você sabe que esse you é plural, tá? Porque o verbo está no plural, o substantivo também está no plural. E a primeira não. A primeira, o verbo é normal, porque ele está com you, mas ele tem um artigo que diz que a frase é singular e o substantivo também está no singular, que é teacher, ok? E do lado oposto aí, nós temos o verbo contraído, então vocês usam da mesma forma. Eu diria I'm a teacher, you're a teacher, he's a teacher, she's a teacher, it's não daria porque é pronome neutro, tá? Só se fosse um objeto, it's a book, tá? We're teachers, you're teachers, and they're teachers. Ok? Ok, gente, então vamos seguir. Ok, gente, então continuando. Então, o verbo to be afirmativo fica então, vamos lá. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, o que significa isso? Eu sou ou eu estou. Verbo to be significa ser ou estar. Então, I am quer dizer eu sou ou eu estou. E todos os outros também é a mesma coisa. Você é ou está, ele é ou está, ela é ou está. O pronome neutro it is, ele é ou ele está. We are, nós somos ou nós estamos. Vocês são, you are, vocês são ou vocês estão. E they are, eles são ou eles estão. Tá? Muito bem, na forma negativa, o que você vai fazer? Simplesmente você escreve a frase como é que a frase é feita? Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento, certo? Então você começa na negativa. Sujeito, verbo e a negação, porque é negativa. Vai ser sempre essa ordem. Então você vai colocar I am not. O pronome, que é o sujeito primeiro, am, que é o verbo depois, e o not, que é a negação. Então, se fosse o exemplo que eu dei sobre o teacher, seria I am not a teacher, you are not a teacher, he is not a teacher, she is not a teacher, it is not a book, we are not teachers, you are not teachers, they are not teachers. Ok? Muito bem. E como é que seria a forma interrogativa? Em inglês, não é como português que você vai fazer uma pergunta, você fala assim, eu estou bem. Aí você quer perguntar, você fala assim, eu estou bem? É só entonação, né? Eu falo assim, você está bem. É afirmativo. Você fala assim, você está bem? Só a entonação já mudou de afirmativo para negativo, né? Pois é. Em inglês, não. Em inglês é diferente.
você tem que mudar o verbo. Então, em inglês, para você perguntar, o verbo sempre vem à frente. Tá? Então, o verbo to be, se você colocou o verbo to be à frente, ele virou uma pergunta. Olha lá, a primeira, afirmativa. I am. Eu sou. Então, I am a teacher. Eu sou professor. É uma frase afirmativa. Aí a interrogativa ficaria Am I a teacher? Ou seja, eu inverti a posição, coloquei o verbo à frente. Tá? E em todas as pessoas, todos os pronomes serão assim. Tá? Então, como é que ficou? Vamos ler lá na interrogativa. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Ok? Então, a tradução é a mesma, né? E a interpretação vai ser essa. Então, você vai ver que toda vez que você colocar o verbo à frente do pronome, é uma interrogativa. Tá claro, gente? Então, muito bem. Eu espero que tenham entendido. Vamos ficar por aqui. E na próxima aula, nós vamos fazer um exercício de fixação desse conteúdo. Tá bom? Para ver se vocês entenderam mesmo. Ok, galera. Estudem bem. Ouçam bastante esse áudio. Tá bom? 1, 2, 3, 4 vezes. Quantas vezes for necessário. Para que vocês entendam realmente tudo que eu expliquei aí. Tá bom? Valeu, galera. Tranquilo? Aprenderam como é que se usa o verbo to be? Ótimo! Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, tá? O que eu quero que vocês façam? Estudem exatamente o que eu ensinei hoje, estudem bem, tentem entender bem, tá? E amanhã, na aula de amanhã, eu vou fazer um exercício de fixação do uso do verbo to be. Vamos continuar, mas agora com exercício de fixação do verbo to be, ok? Então tá, galera. Galera, muito obrigado. E amanhã estaremos de volta. Se você gostou, curte aí o vídeo, tá? Compartilhe com seus amigos, para que eles também aprendam a usar o verbo to be, ok? Até a próxima, galera. See you tomorrow.